Bom dia a todos, que a graça de Deus, o amor de Deus esteja sobre sua vida, sua casa, sua família. Sejam todos muito bem-vindos para mais um devocional, mais um momento aí na presença de Deus, mais um momento aí que vamos desfrutar desse dia que o Senhor está nos entregando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar esse dia na presença de Deus. Bom dia, Marta, tudo bem? Seja bem-vinda. Está me ouvindo bem? Vamos iniciar esse dia completamente alegres no Senhor, com nossas expectativas postas em Deus, para desfrutarmos o melhor de que Deus tem para nos entregar hoje. Amém? Estão me ouvindo bem? Só para a gente continuar sem nenhum problema. Tá ouvindo bem, Marta? Que bom. Então vamos dar início ao nosso devocional. Bom dia, Mônica, seja bem-vindo. Vamos iniciar o devocional de hoje. Eu confesso que foi uma palavra que me abençoou muito hoje de manhã e eu tenho certeza que vai ser um bálsamo para a vida de vocês, né? Vamos chegando. Queridos, durante os devocionais que eu realizei, eu usei muito uma frase e o devocional de hoje vai ser baseado nessa frase, de que devemos viver um dia de cada vez, um dia de cada vez. O que passou, passou, não temos o controle sobre o passado, não temos controle daquilo que ficou para trás, não temos controle do que virá, o futuro pertence a Deus. Podemos sim planejar, podemos sim agendar coisas para o futuro, mas não temos controle sobre ele. A vida acontece no momento presente. A vida acontece agora, nesse momento. E precisamos entender que um dia de cada vez ele tem que ser bem vivido, vivido intensamente. Propositalmente, devemos crer que Deus está presente nesse dia, caminhando junto conosco, nos dando graça e força para viver esse dia que se chama hoje, que se chama agora, plenamente. Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2. São frases, palavras de Deus para o patriarca Abraão, que diz o seguinte, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Essa é a visão que Deus deu para Abraão. Para vivermos um dia de cada vez, precisamos ter uma visão, precisamos ter um propósito, precisamos ter um objetivo. Abraão foi um homem que recebeu uma visão que o guiaria por todo o tempo nesse processo da vida e fazendo ele viver uma etapa de cada vez. Sabe, queridos, guarde isso que eu vou dizer. A visão que recebemos de Deus nos garante que não nos perderemos no caminho. A visão que recebemos de Deus nos garante que não nos perderemos no caminho. Devemos focar na visão que temos de Deus. Deus te deu uma visão, Deus te deu um objetivo, Deus te traçou um plano e você deve vivê-lo. Um dia de cada vez, sem estar preso ao que passou. Como eu sempre falo, o passado ele é uma âncora. Se a gente focar nele,
a gente paralisa. Se a gente focar no passado, a gente se torna escravo dele. O futuro, se olharmos muito para ele vai gerar em nós ansiedade, medo, porque o novo, o desconhecido, assusta o homem. Mas a visão que recebemos de Deus é o que vai garantir de não nos perdermos no caminho, de viver um dia de cada vez, plenamente consciente de que tudo está no controle de Deus. Abraão ainda recebeu essa visão, ele estava na Mesopotâmia. Antes de ter dado o primeiro passo em direção à promessa dele, ele recebeu essa visão antes de dar o primeiro passo. Porém, ao ter recebido a visão, ele recebeu o que mais precisava para avançar. Quando temos uma visão, avançamos seguramente, vivemos um dia de cada vez, vivemos o processo para a realização do propósito de Deus. Se você recebeu de Deus uma visão, então tem diante de você um longo processo para que, ao persegui-lo, ao executar, você se torne a pessoa que foi chamada por Deus. Você tem um chamado na sua vida. Quando eu falo de chamado, eu não estou falando do chamado pastoral propriamente dito. Você tem um chamado, você foi chamado para executar algo, para realizar algo. Isso é a sua visão, isso é o seu propósito, isso é a sua vida. Então, você tem diante de você um longo processo para você perseguir, para você exercer. E isso vai tornar você a pessoa que você foi chamada por Deus para ser. Tenha sempre em mente o que Deus quer, o que Deus falou, e submeta um dia de cada vez nesse processo. O processo é diário, o processo é um dia de cada vez. E Ele está na condução desses dias. Sabe, queridos, enquanto Deus conduz, Ele prepara. Enquanto Ele conduz você no caminho que deve seguir, Ele vai te preparando, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te enchendo de graça, Ele vai te enchendo de favor. E Ele vai permitindo que você viva plenamente um dia de cada vez. Sabe, um grande pastor, um grande líder chamado Martin Luther King, ele, uma certa vez, ele disse assim, eu fiz questão de anotar essa frase de um livro que eu li, que diz assim: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Para você chegar no topo dessa escada, você tem que pisar no primeiro degrau. Entenda isso, para você chegar no topo dessa escada, você tem que pisar no primeiro degrau. Não se preocupe simplesmente com o término da sua jornada. Deseje terminar a sua jornada bem. Isso é fundamental. Mas se preocupe com o processo. Desfrute do processo. Viva o processo. E para viver o processo, ele tem que ser vivido um dia de cada vez. Não preso ao passado e nem ansioso pelo futuro. Mas o hoje, o agora, é o processo acontecendo. E você deve vivê-lo plenamente. Então viva um dia de cada vez. E na história de Abraão, com essa visão que Abraão teve, eu quero separar algumas coisas importantes que vamos aprender com ele, de como viver um dia de cada vez. Como viver o processo, como caminhar um dia de cada vez. Não fique ansioso ou ansiosa por coisa alguma, mas creia em Deus. Busque o Senhor e desfrute da caminhada ao lado de Deus. A primeira coisa que aprendemos com Abraão, para viver um dia de cada vez e para viver esse processo da vida, a primeira coisa é: ouça a Deus. Ouça Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, a parte A desse versículo diz assim: então o Senhor disse a Abraão. Ouça Deus. E eu sempre
gosto de falar que no dia que estamos vivendo, nesse processo que estamos vivendo, sempre vão existir duas vozes. Aquela que vai dizer que você não vai conseguir, aquela que vai dizer que você não é capaz, aquela que vai dizer que você não tem valor nenhum diante da vida, aquela voz que vai ser sempre ao contrário do propósito de Deus para a sua vida. Mas existe uma outra voz que diz: estou contigo, não temas, você é meu filho, você é minha filha, viva um dia de cada vez, desfrute do dia, eu sou o seu Deus, eu te seguro pela mão direita, eu te sustento, eu te ajudo. Agora cabe a nós decidir qual voz escutar. E para a gente escutar bem a voz que desejamos escutar, devemos silenciar as outras vozes. Então decida qual é a voz que você quer ouvir e ouça a voz de Deus. Sabe, você só se torna sensível a uma voz quando você se familiariza com ela. Você só se tornará sensível à voz de Deus quando você se familiarizar com ela. Através da palavra de Deus, escutamos a sua voz. Através dos seus ensinamentos, dos seus propósitos, dos seus desígnios para nós, que está completamente inseridos na sua palavra, ouvimos a voz de Deus. Aqueles pensamentos que vêm na nossa mente, nos fortalecendo, nos encorajando, nos fazendo continuar, levantando a nossa cabeça, é o Espírito Santo, é a voz de Deus. Então, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz. Então, o primeiro passo para vivermos um dia de cada vez, plenamente, conscientemente, entendendo que faz parte do processo esse dia, devemos ouvir a voz de Deus. Abraão ouviu Deus, então o Senhor disse a Abraão. A segunda coisa que precisamos entender para viver o processo, para viver um dia de cada vez, é sair da nossa zona de conforto. O ser humano, por natureza, ele acha que está muito bom aonde ele está. E se estiver bom, se não estiver gerando muito esforço, se não estiver gerando muito raciocínio, se não estiver desgastando muito, está bom. Essa é a natureza humana. Mas para a gente viver um dia de cada vez plenamente e viver os propósitos de Deus na nossa vida, precisamos sair da nossa zona de conforto e fazer renúncias são necessárias. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha isso, ele pediu para Abraão sair do seu conforto, da sua casa, dos seus parentes, da sua família, do seu pai. E pior, ainda disse para ele ir para um lugar sem saber aonde, que ele no caminho mostraria. Abraão teve que sair da sua zona de conforto para viver os processos que Deus tinha para a vida dele. Então ele não só ouviu a voz de Deus, mas ele a cumpriu. Ele saiu da sua zona de conforto. E sair da zona de conforto requer algumas renúncias. Ele renunciou à sua vida pessoal, com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes, com o conforto que ele tinha, para viver o desconhecido, para viver a promessa de Deus, para viver a visão que Deus tinha para dar para ele. E com certeza, para viver um dia de cada vez, para desfrutarmos dos propósitos de Deus e das promessas de Deus para a nossa vida, precisamos sair da zona de conforto e fazer algumas renúncias. Todos os processos de crescimento, entenda isso, e conquistas,
passam por renúncias. Todos os processos de crescimento e de conquistas na nossa vida passam pelo sair da sua zona de conforto e fazer algumas renúncias. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Então, a primeira coisa para viver o propósito, para viver um dia de cada vez, ouça Deus. A segunda, saia da sua zona de conforto, faça algumas renúncias, é necessário. Terceira coisa importante, porque aprendemos com Abraão, para dar um passo de cada vez, obedeça a Deus, obedeça a voz de Deus e se arrisque ao desconhecido, confiando plenamente no controle e na soberania de Deus. Obedeça a voz de Deus, obedeça o que Ele disse, arrisque a enfrentar o desconhecido, porque Deus falou para ele: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele não disse que terra que era. Então, além de Abraão ter que sair da sua zona de conforto, obedecendo uma direção, obedecendo uma visão, ele teve que enfrentar o desconhecido. Às vezes precisamos tomar um passo na vida. Às vezes precisamos seguir uma direção que Deus nos deu, mas sem saber exatamente para onde estamos indo e o que estamos fazendo nesse caminho. Mas temos que confiar plenamente na soberania, no controle de Deus. E foi o que Abraão fez. Ele obedeceu à voz de Deus e arriscou a caminhar rumo ao desconhecido por enquanto. Então obedeça à voz de Deus. Entenda isso que eu vou dizer. Grave isso no seu coração. Enquanto você não decide arriscar no desconhecido de Deus, seus pés jamais pisarão o inédito. Enquanto você não decide arriscar no conhecido de Deus, seus pés jamais pisarão o inédito. Quer viver algo novo? Faça de forma diferente. Quer viver algo inédito? Se arrisque nas promessas de Deus, mesmo não sabendo para onde você está indo, mesmo não sabendo para onde você está caminhando. Se arrisque no desconhecido, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Para vivermos um dia de cada vez, precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus, a sair da nossa zona de conforto, crendo nas promessas de Deus e obedecendo o que Deus tem para a nossa vida. A quarta coisa que aprendemos com Abraão, daquilo que lemos, é que precisamos ter foco para não desistir da caminhada. Precisamos ter foco para não desistir da caminhada. Sabe, em Gênesis 12, capítulo 6, que lemos, diz assim: Abraão e a sua comitiva partiram da terra de Harã e partiram para Canaã. Tendo chegado, diz o seguinte: Abraão atravessou a terra até o carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Entenda, Abraão teve um foco, independente das circunstâncias. Ele estava caminhando para o desconhecido. Lembre, Deus disse para ele: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão recebeu uma visão de Deus, recebeu uma direção de Deus, mas ele ainda não tinha, de forma concreta, a certeza para onde ele estaria indo, porque Deus disse: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Essa terra seria mostrada gradativamente, enquanto Abraão estivesse caminhando, focado nessa visão, focado no que ele tinha para fazer. E Deus foi se revelando, se mostrando gradativamente para onde ele iria. E ele juntou a sua comitiva, juntou o seu povo, partiu da terra de Harã em direção a Canaã. E Abraão foi e atravessou aquele lugar. Independente dos perigos, das circunstâncias, dos desafios, ele manteve o foco. Manter o foco, querido, é fundamental. Por isso que Paulo, uma certa vez, disse para mantermos os olhos firmes no autor e consumador da nossa fé.
devemos olhar com clareza, com firmeza para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então devemos manter o foco, porque sem o foco desistimos facilmente da caminhada. E desistindo da caminhada, desistimos dos planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Às vezes perdemos muito de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós, porque desistimos no meio do caminho. Eu ouço como pastor muitas pessoas dizendo para mim: estou cansado, estou cansada. Eu simplesmente respondo para eles: então pare e descanse, mas não desista. O cansaço se resolve com o descanso. Descanse em Deus, descanse nas promessas de Deus, descanse na graça e na soberania de Deus. Se renove na sua presença e continue a sua jornada. Continue a sua jornada. Então, tenha foco para não desistir da caminhada. Quinto e último ponto importante que aprendemos com Abraão: celebre cada processo. Tudo que você conquistar no seu dia a dia, tudo que você realizar, celebre, vibre, seja alegre por cada momento que você vive. Viva um dia de cada vez e celebre sempre esse dia na presença de Deus. Entenda que o dia que nos é apresentado é uma dádiva, é um favor de Deus para a nossa vida. É a sua graça que nos alcançou, é a sua misericórdia que renovou. Então, a cada conquista tua nesse dia, a cada realização que faz parte do processo e da jornada para cumprir a carreira que Deus te deu, celebre. Celebre com os amigos, celebre com a família, principalmente celebre com Deus, tendo um coração grato por tudo aquilo que Ele fez e ainda fará por você. Abraão não tinha todas as respostas. Ele estava caminhando para o desconhecido. Tampouco ele tinha o cumprimento completo das promessas de Deus naquela terra. Porém, ao chegar em Canaã, quando Abraão chegou em Canaã, ele ergueu um altar de gratidão a Deus. Ele ergueu um altar de gratidão a Deus. Faça da sua vida um altar. Faça do momento que você está vivendo e onde você está vivendo um altar de gratidão a Deus. O próprio Jesus Cristo disse: nós somos templo do Espírito Santo. E se somos templo do Espírito Santo, somos um altar vivo diante da presença de Deus. Então celebre. Faça da sua vida, faça da sua vida uma celebração. Deus então lhe apareceu numa segunda vez para reafirmar os seus planos e as suas promessas. Quando você é grato, quando você celebra, Deus se manifesta. Deus deseja estar mais perto, porque Ele deseja viver junto com um coração alegre, com um coração grato. O Senhor apareceu a Abraão e Ele disse: a sua descendência darei esta terra. A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido, e dali ele continuou em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel ao oeste de Ai, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Sabe, queridos, se você ler Gênesis, você vai ver várias vezes construiu ali um altar. O povo de Deus, principalmente aqueles que viviam o propósito e tinham uma experiência com Deus, sempre construíram um altar de gratidão a Deus, de reconhecimento da soberania de Deus, porque entendiam que eles só estavam ali porque Deus assim permitiu e os trouxe até ali. Então celebre cada momento, a cada momento. Entenda, a gratidão de Abraão precedeu a revelação de Deus. A gratidão de Abraão precedeu a revelação de Deus. Seja grato,
o tempo todo, em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. E viva o melhor de Deus para a sua vida. Viva um dia de cada vez. Amém, queridos? Então, para vivermos um dia de cada vez, de forma plena, de forma objetiva, primeiro, ouça Deus, ouça a sua voz. Segundo, saia da sua zona de conforto, faça renúncias, viva aquilo que Deus tem para você. E para viver isso, precisamos renunciar a algumas coisas. Terceiro, obedeça a voz de Deus e arrisque rumo ao desconhecido. Você não terá todas as respostas, você de repente não saberá muito bem o que está acontecendo, mas continue firme, crendo na soberania e no favor de Deus. Quarto, tenha foco na visão que Deus te deu, foco nas promessas de Deus para a sua vida, porque dessa forma, mantendo o foco, você não vai desistir da caminhada. Você pode estar cansado, e se estiver, pare e descansa, se renove em Deus e continue a sua caminhada. E por último, celebre cada processo, cada caminho, cada progresso, cada conquista. Celebre, porque foi Deus que permitiu que você chegasse aonde chegou e desfrutasse daquilo que está desfrutando. Amém? Viva um dia de cada vez e experimente o que Deus tem de melhor para a sua vida. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje que eu quis deixar para vocês. O devocional de domingo, ele é um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais direto e objetivo, mas foi a palavra que Deus me deu nesta manhã e me abençoou muito. Eu tenho certeza que também vai te abençoar plenamente. Amém? Aqueles que chegaram agora e não viram o devocional, não participaram, ele vai ficar gravado aí no meu Instagram, no meu perfil, e depois amanhã ele já estará no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, lá estão todos os devocionais, todos eles. E a gente, ontem, eu até esqueci de falar no devocional de ontem. Ontem foi dia 10 e completamos 6 meses de devocional online, todos os dias, de domingo a domingo, às 6 horas da manhã. Fizemos 6 meses, metade de um ano, né? Graças a Deus, pela graça de Deus, pela força de Deus, permanecemos aqui e vamos continuar, se Deus assim permitir. Amém? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, que possamos exatamente viver um dia de cada vez, experimentar o dia na graça de Deus, com o favor de Deus, e Deus tem muita coisa para nos entregar no dia de hoje, que os nossos ouvidos possam estar sensíveis à sua voz e sempre obedecer a direção que Ele nos der. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos nessa presença maravilhosa, nessa presença que nos alcança, que nos transforma. Obrigado por este dia que está se iniciando. Obrigado por esta manhã. Obrigado por nos fazer despertar e nos trazer até aqui. Como diz a Tua palavra, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra de hoje, que nos ensina que precisamos ter uma visão. Precisamos receber do Senhor a visão e sobre ela, alicerçada na Tua palavra, devemos caminhar um dia de cada vez. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos faz olhar para trás e nos prender no passado da nossa vida, porque queremos olhar para frente, olhar para o hoje e viver aquilo que o Senhor tem hoje para cada um de nós. Que possamos nos fortalecer naquilo, nas suas promessas, que o Senhor sempre, como fiel Deus que é, nos presenteia a cada dia. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, porque uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho, nos direciona, nos faz renovados e que possamos assim continuar
um dia de cada vez, vivendo os seus propósitos. Que possamos estar com ouvidos sensíveis à sua voz. Que possamos estar focados no Senhor e naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos obedecer a sua voz de forma inquestionável, mesmo não entendendo, mesmo não tendo todas as respostas, mas que possamos continuar caminhando aonde o Senhor deseja nos levar. E que possamos celebrar, Senhor, cada conquista. Possamos celebrar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque se estamos aqui hoje, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Eu te peço agora, Senhor, por cada um que está online comigo, os abençoe de forma extraordinária, que essa palavra possa produzir frutos do entendimento no coração de cada um deles. Os abençoa sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Tudo que eles fizerem hoje, eles possam realmente sentir a Tua presença, aonde eles estiverem. Sê conosco, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, nos fazendo continuar, em nome de Jesus. Eu não peço só por eles, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois. Que essa mesma palavra encha o coração deles de fé, de esperança, e que eles possam ser transformados dia após dia pela Tua palavra. Que esta presença que sentimos aqui seja uma realidade viva a todos aqueles que assistirem essa live depois. Obrigado, Pai. Obrigado por este novo dia que está se iniciando. Que esta manhã seja um começo de um dia extraordinário, onde a Tua graça, o Teu favor esteja presente e nos ajuda a continuar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que esta palavra possa ecoar no dia de hoje na sua vida. Amém? E vamos continuar o nosso desafio da leitura do livro de Provérbios, né? Vamos ler hoje o capítulo 11. Tem sido uma bênção, várias pessoas acompanhando. Vamos continuar, né? Até o final do mês já vamos ter lido todo o livro de Provérbios, né? E obtido grandes ensinamentos, porque é um livro fantástico, de grande sabedoria. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Que Deus os abençoe, tenha um domingo aí maravilhoso em família e aproveite esse dia, que esse é o dia que o Senhor fez. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã.